É isso aí, voltamos e voltamos com uma pauta muito pertinente. Vocês sabem que todos os nossos programas nós temos aqui sempre pautas de conteúdo e de qualidade para vocês. E nós vamos falar hoje aqui um pouquinho sobre terapia ocupacional. Estamos recebendo aqui a Sabrina. Boa tarde, Sabrina, tudo bem? Boa tarde, muito obrigada pelo convite. Prazer estar aqui. E é um prazer também te receber. E a primeira pergunta que eu já quero te fazer é que na próxima sexta-feira, agora, sexta-feira 13, é o dia do terapeuta ocupacional. Eu gostaria que você já visse, já falando para todos que estão nos assistindo, o que vem a ser a terapia ocupacional. O dia 13 de outubro, né, é o dia do terapeuta ocupacional, até porque em 1969 foi promulgado o decreto-lei que regulamentou a profissão. Por isso que é uma profissão ainda um pouco jovem, né, comparada às outras profissões da saúde. Mas a terapia ocupacional é uma área, né, do conhecimento, uma área de conhecimento que vai falar bastante, né, sobre a questão da reabilitação, tanto da reabilitação da saúde mental, a reabilitação física, mas a prioridade dela é juntar mesmo elementos, né, que promovam a autonomia, que fomentem uma emancipação do sujeito, né, que está relacionado a problemáticas que esse sujeito pode vivenciar em relação à reabilitação física, sensorial, mental, intelectual. E aí a ideia é promover de fato a autonomia, resgatando esse sujeito, né, no que está rompido no seu cotidiano, que está rompido no seu fazer, e promover uma reabilitação nesse sentido. Entendi. E o que realmente o terapeuta ocupacional ele faz? Por exemplo, você tem a clínica? Na verdade, hoje eu trabalho na gestão, né, Sim. de equipamentos de saúde, que tem o terapeuta ocupacional, Uhum. tem o consultório e trabalho na docência. Sou profissional, né, docente, porque inclusive é um mercado, né, que tem muita demanda para o profissional e tem pouca formação. Então eu sou docente da Universidade de Guarulhos, da UNC, que abriu um curso agora de terapia ocupacional justamente para dar conta mesmo dessa demanda. E quais seriam as indicações para procurar um terapeuta ocupacional? Bom, a terapia ocupacional ela vai focar muito na ocupação do sujeito. E durante muito tempo foi pensada a ocupação como uma coisa sem sentido, só ocupar a cabeça, né? Mas na verdade a ocupação ela perpassa todas as esferas do sujeito, né? Então, tanto em relação às suas atividades de vida diária, desde escovar o dente, tomar banho, utilizar o banheiro, se trocar, como as atividades instrumentais da vida diária, né? As relações de comunicação, o cuidar da casa, o cuidar da sua gestão financeira, trabalho, Ele sono, engloba descanso. um todo, né? Um todo, a ocupação perpassa todo o sujeito. E a indicação e a função da terapia ocupacional justamente vai ser analisar esse cotidiano do sujeito e pensar nas potencialidades e fragilidades desse cotidiano. Agora eu só fico pensando para você, Sabrina, como é que foi para você da pandemia para cá, pegar aquele povo estressado, um povo sem paciência para nada, um povo ansioso. Como é que foi para você de lá para cá? Eu acredito que a tua responsabilidade ela dobrou, né? A terapia ocupacional dentro da Tem muita saúde procura? mental é um eixo muito significativo, né? E de fato tem vários estudos que corroboram o aumento de casos de saúde mental após a pandemia, né? Sim. Pelo isolamento social, pelos próprios estresse relacionado a esse processo, os idosos principalmente, né, que eram excluídos digitalmente, não tinham nem esse recurso de conseguir socializar. Então, de fato, a gente teve um aumento bem significativo dos casos de saúde mental para serem cuidados, né? E a terapia ocupacional tem um mote enorme em relação a esse cuidado. Lógico que você, Sabrina, como terapeuta, você não está aqui para poder fazer a cabeça de ninguém. Mas, de acordo com o índice de o grau de ansiedade, de estresse, que a sociedade anda ultimamente, para quem está nos assistindo agora, qual que seria a palavra que você deixa para todas as mulheres, todos os homens, a via te procurar? Eu acho que o principal, né, quando a gente pensa no cuidado em saúde mental e o cuidado da terapia ocupacional, a gente faz uma análise, né, um mapeamento mesmo da vida desse sujeito, do cotidiano desse sujeito e do desempenho ocupacional, né? Dentro do desempenho ocupacional, o que está fragilizado, o que está rompido, que a gente pode restaurar. E aí o sujeito é o protagonista desse cuidado, né? Ele vai me falar o que é importante, o que ele gostaria de restaurar, o que ele gostaria de aprofundar. Porque às vezes o profissional de saúde tende a achar que sabe o que é melhor para o outro. É verdade. Mas o outro tem que ser protagonista desse cuidado, né? Então, é se olhar um pouquinho, identificar como que está a própria vida, como que está seu cotidiano, para a gente conseguir auxiliar. Mas ele é protagonista desse cuidado. Eu imagino. E, mediante a sua experiência, que você já tem de formação e de trabalho que você tem pelo caminho, qual que tem sido o ranking, esse número 1? É área familiar, área financeira, trabalhista? Como é que tem sido?
Olha, na verdade é tudo de uma forma muito equânime. Tem um assim, número um né? assim, Renato? Esse daqui, olha, família de casamento tá difícil, tá complicado. Eu acho que uma demanda que tem crescido muito agora para a terapia ocupacional é a demanda do TEA, né, do transtorno do espectro autista. Então a gente tem recebido muita demanda, principalmente dentro de um recurso da terapia ocupacional, que é a utilização da integração sensorial. Então eu acho que é uma demanda que tem sido bem presente, bem marcante nesse momento dentro da terapia ocupacional. Entendi. Como que é feita a avaliação? A pessoa chega para você e como que você faz essa avaliação na pessoa? Dentro da terapia ocupacional, a gente vai focar a avaliação pelo desempenho ocupacional mesmo. Então, a gente vai ver isso que eu falei, das atividades de vida diária, atividade de vida instrumental, sono, descanso, lazer, trabalho. Para a criança, né, ver a questão da educação, o brincar, a participação social. Essa vai ser a nossa lente de aumento. Então, a partir dessa análise, a gente vai trabalhar também dentro do contexto, né? Então, tem o contexto social dessa pessoa, o contexto cultural, o contexto pessoal, temporal, virtual, físico. Então, esses elementos são primordiais para a gente, de fato, conseguir fazer uma análise clara de qual vai ser o foco do trabalho com o sujeito para pensar o impacto na vida dele de uma forma positiva. Gente, parece que a Sabrina, ela acompanha mesmo o nosso programa aqui todos os dias, porque você falou de dois detalhes aqui bem satisfatórios. Um que foi a parte virtual, que é das crianças, e o de dormir. Meu Deus, ontem um médico que veio aqui falou exatamente isso sobre a qualidade de sono. Na segunda-feira também um médico veio para cá para falar sobre a qualidade de sono. Quando você relata essa palavra qualidade de sono, você quer dizer que as pessoas em si estão trocando a noite pelo dia, estão trabalhando muito, estão deixando de descansar, não estão repondo suas energias. E também as crianças estão muito nas redes sociais e estão deixando de pegar um livro para estudar. Mais ou menos isso? Eu acho que a qualidade do sono, né, e o como você dedica esse sono é algo extremamente importante. Então, às vezes, a pessoa não se prepara para o descansar, não se prepara para o dormir, e a qualidade do sono fica muito desgovernado, muito desregulada em função disso, né? E outras coisas em relação a esse ambiente virtual que você foi falando, por exemplo, né? A gente tem um estudo recente que algumas embalagens, né, de doces e alimentos infantis mudaram sua embalagem em função da dificuldade da coordenação motora fina pelo abuso de telas, né? Olha. Então, o impacto, né, desse movimento virtual muito focado para as crianças, tanto antes de dormir quanto outras habilidades na vida dela, o impacto é avassalador, é algo que a gente tem que ficar muito atento. Olha, e eu quero que você frise mais um pouco, Sabrina, a respeito disso que você está falando aqui sobre as crianças, porque o que nós temos recebido aqui de questionamentos, tanto de pais, de mães, se questionando, meu filho está passando por isso, minha filha está passando por aquilo, e muitas das vezes a mãe fica sem a rédea e saber administrar, como administrar. Eu gostaria que você relatasse para o nosso público alguma experiência que você venha ter recebido lá no teu consultório a respeito disso. Acho que as relações familiares, elas são um arcabouço muito importante do cotidiano mesmo, né? E elas vão trazendo muitos elementos da vida desse sujeito. Então, a questão cultural, as suas crenças, os seus valores, em relação à espiritualidade, né? O jeito como ela vai funcionando na vida. Então, se a família está presente, fica muito mais fácil da gente conseguir identificar onde está essa questão nodal e trabalhar não só o sujeito, seu cotidiano, como também a esfera familiar desse sujeito, né? Onde ele está impactado. Agora, quando a família é ausente, fica muito mais difícil da gente fazer esse trabalho. Então, por isso que a gente pede, né? Quando as famílias podem estar presentes nesse processo, auxilia muito em qualquer tipo de cuidado, seja na reabilitação física, seja na reabilitação da saúde mental, né? A família presente é um salto qualitativo em relação a isso. Agora fica a dica, mediante o que a Sabrina está passando aqui para todos vocês, mães que estão nos assistindo, que não adianta vocês ficarem, mas eu tenho que trabalhar, porque eu tenho que pagar as dívidas, pagar as contas, Natal está chegando. Aliás, Dia das Crianças, que amanhã está chegando, meu filho vai me cobrar o videogame, minha filha vai me cobrar a boneca, aquelas coisas todas. E muitos dos pais dão desculpa dizendo que precisam trabalhar dobrado para poder arcar com as despesas de casa. E não é bem assim, porque eles saem empurrando o videogame para o filho, achando que isso já é satisfatório, vai satisfazer a vontade do filho, enquanto não é, né? Na verdade, o maior presente é uma presença de qualidade, né? Também não adianta uma presença pouco qualitativa, Sim. né? Uma presença que, de fato, não está ali integralmente brincando, integralmente junto, integralmente querendo saber como é que é a rotina escolar dessa criança.
essa rotina relacional. Então, a qualidade do tempo junto é o maior presente que qualquer criança pode ganhar. Isso é um dado assim fundamental para o desenvolvimento neuropsicomotor, o desenvolvimento social. Isso é fundamental para a criança. Agora, doutora, eu gostaria que você desse, eu não sei se eu posso dizer que seria uma advertência, a gente falando ainda sobre criança, porque amanhã, o Dia das Crianças são todos os dias, mas amanhã é uma data assim bem comercial a respeito da qualidade do sono. Como você fala sobre a qualidade de sono, a qualidade de sono também é para os adultos, mas é bastante para as crianças visível, porque você percebe, eu acredito que você tenha recebido muitas mães levando seus filhos, meu filho só dorme 2 horas da manhã, meu filho não consegue dormir cedo. Você tem recebido esse tipo de reclamações, pendências? Sim, e acho que na verdade, né, a rotina, né, a estruturação da nossa rotina, ela é fundamental para o desenvolvimento, uma qualidade de vida bem-sucedida. E isso também é para as crianças, né? Então, você organizar uma rotina bem estruturada com a criança é uma condição sine qua non para o desenvolvimento dela, né? Não dá para a gente imaginar uma criança num contexto totalmente desorganizado e desregulado de uma rotina, né? Sem ter hora para se alimentar, sem ter hora para dormir, sem ter hora para cumprir com as suas atividades escolares, sem ter o seu momento de brincar, sem ter o seu momento de estar junto com a família nas refeições. Então, a estruturação dessas pequenas sutilezas do cotidiano são a riqueza para o desenvolvimento, né? Então, é importantíssimo, né, manter essa qualidade, manter essa estruturação, porque, de fato, senão se desregula o sono, desregula a alimentação, desregula o brincar, desregula o estudar, é muito difícil você manter, de fato, um bom desenvolvimento da criança. Por isso que nós temos visto que muitas crianças andam muito estressadas e desnecessárias. Eu vejo cada criança se jogando, seja na rua, no shopping, as mães passam vergonha. Lógico que não pode chegar e ficar batendo assim, porque tem câmera para tudo quanto é canto, mas é onde a gente percebe que as mães estão com freio desgovernado e não conseguem administrar e associar, né, a essas crianças, a fazer com que essas crianças venham ser domadas por elas. Eu acho que esse exercício hoje, né, da maternagem e também da paternidade, né, é um exercício que precisa ser pactuado até mesmo antes de se pensar em gerar uma vida, né? Você se dedicar para a maternidade, para a paternidade, você tem que dedicar um bom período da sua vida e um período de qualidade, né? Então não adianta, né, a gente pensar que a maternidade e a paternidade só envolve pequenos momentos. É algo longitudinal, é algo de qualidade, é algo que necessita de uma presença física, simbólica. Então não tem como, né, a gente não ser presente durante esse processo. Agora, nosso público aqui também, Sabrina, é um público muito amplo e grande da terceira idade. Essa senhora de 60, 55 anos que está nos assistindo agora, ou 70, pode estar se perguntando, doutora Sabrina, como usar a terapia ocupacional na terceira idade? Gostaria que você explicasse um pouquinho. Você trouxe um ponto super importante, né? Então, nós vivemos um processo de transição demográfica no mundo, né? E a estimativa é que até 2050 o número de idosos seja maior do que o número de jovens pela primeira vez na história da humanidade, né? Você está falando sério? Então, é seríssimo. Então, aqui no Brasil, a gente vivencia esse aumento de uma forma até desordenada comparado aos países mais desenvolvidos, porque a gente não estava preparado para esse aumento, até em relação a políticas públicas, a um fomento organizacional que dê conta desse crescimento da população idosa, né? Então, isso também é um campo muito grande da terapia ocupacional dentro da gerontologia e é algo que a gente pode pensar de diversas esferas, né? Tanto na questão cognitiva, da questão da saúde mental, da questão da adaptação do ambiente em casa, né? De trocar e fazer alguns ajustes no ambiente para o idoso não correr risco, né? Ou para ele se sentir mais incluído na dinâmica familiar. Então, esse é um ponto extremamente importante para pensar no envelhecimento do país e como a gente vai lidar com isso de uma forma qualitativa. Uau! Agora, só uma observação, uma pergunta minha. A terapia ocupacional que você tem observado, tem visto, os homens têm andado mais organizado ou as mulheres? Na verdade, acho que sim. Eu vou dar um achismo aqui. Eu acho que é os homens que estão mais organizadinhos. E as mulheres estão mais organizadas que os homens, ou não? Eu não consegui identificar ainda essa questão do gênero, mas o que eu identifico é que nessa rotina hoje, que a gente tem de tudo muito acelerado, das redes sociais, de um jeito muito mais presente às vezes do que as relações presenciais,
isso faz as coisas darem uma desorganizada às vezes, né? Então, de uma forma geral, a gente precisa dar uma resgatada de um cotidiano de qualidade para dar conta dessa vida mais moderna, né? Entendi. Existe algum programa no SUS que disponibiliza desse tipo de trabalho para vocês? Sim, o Sistema Único de Saúde, o SUS, né? Eu sou gestora e estou no Sistema Único de Saúde há 20 anos, tanto na gestão quanto na assistência, né? E a gente tem vários equipamentos que contemplam o terapeuta ocupacional dentro da sua equipe, né? Então, a gente tem dentro dos Centros de Atenção Psicossocial, que são os CAPs, voltados para a saúde mental, tanto da dependência de uso de substâncias, quanto a saúde mental geral, a saúde mental da infância. A gente tem dentro da atenção primária à saúde, que são dentro das unidades básicas de saúde, compondo as equipes multiprofissionais. A gente tem terapeutas ocupacionais dentro dos centros de reabilitação, que são SER. A gente tem dentro dos hospitais, né? Então, e dentro do hospital, desde a UTI até a enfermaria de psiquiatria. Então, o Sistema Único hoje de Saúde, a gente tem muito terapeuta ocupacional. Só que é isso, a gente ainda tem muito mais demanda do que profissional. Então, a gente precisa, né, que esses profissionais sejam capacitados para ingressar no mercado de trabalho. Então, para quem está pensando também em fazer uma formação, terapia ocupacional é um campo muito fértil, Bem muito amplo. potente no momento. Olha aí. E aquela pessoa que já faz um tratamento psicológico, ela pode chegar também a fazer uma terapia com você? Sim, sim, né? A terapia ocupacional, ela envolve vários âmbitos da saúde mental, né? Então, desde a saúde mental mais crônica, mais agravada, né? Onde a pessoa está passando por um processo relacionado a sintomas psicóticos ou um uso muito dependente de uso de substâncias psicoativas, até uma questão mais da estruturação mesmo do cotidiano que passou por alguma desarmonização, passou por algum processo mais disruptivo e precisa de uma readaptação, né? Então... É porque cada profissão tem seu gancho direitinho, né? Eu lembro até hoje, lá no Mato Grosso, eu tenho um amigo que ele é psicólogo e ele atendia várias pessoas, aí ele falava assim para os clientes dele, falava assim, olha, eu consigo até aqui, o restante eu vou te indicar para uma igreja e essa igreja o Renato vai tratar de você. Porque você falou algo também espiritual, envolvendo espiritualidade no meio da nossa conversa, não foi? Sim, eu acho que as pessoas elas têm que identificar aqueles que fazem bem para a vida delas, né? E aí é que nem digital, cada uma tem a sua. Cada sujeito, por isso que é importante ele ser protagonista da sua história. Que só ele vai saber dizer o que de fato vai fazer a diferença na vida dele, na vida da família dele, que cultura tem a família dele, que espiritualidade tem a família dele, que crenças e valores tem aquela família, aquele sujeito. Então é importantíssimo saber mapear isso para conseguir saber os caminhos a serem traçados. Pelo menos a pessoa tem uma direção, a pessoa não pode ficar assim, vagando, viajando na maionese. Hoje é quarta-feira, será que é quarta ou é sábado? Tem muitas pessoas assim, bem zen, né, esperando o sol raiar. Não é mais ou menos assim, doutor? A gente precisa ter um pragmatismo, né? Da forma como a gente se organiza na vida, até para a gente saber para que lado a gente caminha. Se a gente não sabe onde quer chegar, fica difícil fazer o caminho, né? É verdade. Doutora Sabrina, eu quero te agradecer pelo carinho que você aqui nos proporcionou, falando um pouquinho sobre terapia ocupacional. Vocês aí que estão meio zen da vida, né? Estão querendo focar, precisando focar. Temos aqui uma terapeuta que essa é expert, é a melhor do Brasil. Eu gostaria que você deixasse sua palavra-chave, a palavra final, para todos que estão nos assistindo. Queria agradecer novamente o convite, agradecer a oportunidade e fazer o convite aí, né, para quem está nesse processo, né, de identificação, no caminho profissional. Terapia ocupacional, né, é um caminho se conhecendo, identificando, né, tanto em relação ao cuidado da sua vida, né, a sua própria saúde, quanto em questão do mercado de trabalho. É uma área muito potente, muito fértil no momento. E aí seguir esses caminhos, né, que as portas estão abertas. Verdade. Sabrina, eu quero te agradecer por todo esse carinho. Você, gente, não tem como essa mulher não conseguir convencer a gente. A gente acha que fica curado. Eu já tô curado, eu tô tão zen aqui, ó. Se botar um travesseiro nas minhas costas, já durmo. Eu quero te agradecer, eu quero te pedir que você deixe suas redes sociais, aonde você atende. Fica à vontade. Tá. O meu consultório é em Mogi das Cruzes, né? Eu sou docente da Universidade em Guarulhos. Vocês conseguem me encontrar nos dois lugares. As minhas redes sociais, né? @terapeutasabrina.slivinskis. E pode me procurar por lá, estou disponível para manter esse contato, fazer essa troca com vocês. Beleza, obrigado, doutora. Obrigada mais uma vez. Você volte sempre. Fica aqui para a gente conversar mais um pouquinho.